Hoje eu quero te contar uma história muito interessante, que o Espírito Santo me trouxe até aqui para falar com você, porque no final dessa história existe um recado para você. Bom, a história é o seguinte: há muitos e muitos anos atrás existia um homem muito próspero, um homem rico, um homem com uma família toda estruturada, esposa, vários filhos, todos muito abençoados. Esse homem também tinha muita saúde, ou seja, esse homem tinha uma vida perfeitinha, tudo ali certinho. Mas um belo dia começou a acontecer coisas com esse homem. A primeira coisa que ele perdeu foi os filhos. Todos os filhos dele morreram. Depois, pouco a pouco, começou a acontecer uma avalanche de coisas ruins na vida dele. Ele perdeu dinheiro, tudo que ele tinha. Ele era um rico fazendeiro, perdeu tudo. Ficou doente, a esposa começou a perturbar a vida dele, cheia de acusações. E eu quero aqui fazer uma observação. Esse homem era fiel, era temente a Deus. Não era um homem ruim, muito pelo contrário. Era um homem que tinha uma vida de consagração ao Senhor. Enfim, um homem acima de qualquer suspeita, que fazia tudo para a glória de Deus. Porém, tudo isso aconteceu com ele. E o que ele faz depois? Ele começa a questionar a Deus, começa a falar: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Começa a entrar numa autodefesa, começa a ficar se defendendo, começa a ficar questionando ao Senhor. E tudo isso vai passando o tempo, e depois a esposa dele o acusa, uma série de coisas começa a acontecer, os amigos depois começam a até questionar a integridade dele, começam a fazer acusações. Porém, mas no final dessa história que eu estou te contando, esse homem, depois de muito questionar ao Senhor, depois de muito exercer a autodefesa, a autopiedade, a autocomiseração, ele resolve sair desse campo de autodefesa e resolve orar pelos amigos dele. Ele resolve sair dessa área aí de defesa própria, de coitadismo, e resolve interceder pelos amigos, resolve, e de repente, enquanto ele orava pelos amigos, essa história nos relata o seguinte: o Senhor mudou o destino desse homem. Mudou. E o que acontece no final, depois, enquanto ele orava pelos seus amigos? O Senhor muda a vida dele. O Senhor restitui tudo que ele tinha. Restitui muito mais. É muito mais do que uma restituição. O Senhor o prospera. O Senhor dá nova família para ele, novos filhos. Tudo volta a ser, não como era antes, mas melhor do que era antes. Desde quando ele saiu do campo da autopiedade, da autocomiseração, da autodefesa e começou a orar pelos seus amigos. Sabe quem é esse homem? Provavelmente você sabe quem é esse homem. Esse homem é Jó. Se você ler a Bíblia Sagrada, lá no Antigo Testamento, você vai ver o livro de Jó. E Jó era um homem justo, que tinha uma vida no altar, uma vida diante do Senhor irrepreensível. Mas ele conhecia Deus só de ouvir falar, ele não tinha uma experiência com o Senhor. E o Senhor permitiu que o inimigo tocasse nas coisas dele, tocasse na saúde dele, tocasse nos bens dele, mas depois há uma reviravolta. Depois de muito Jó questionar ao Senhor e conhecer ao Senhor, porque ele conhecia o Senhor só de ouvir falar. Depois que ele conheceu o Senhor e orou pelos amigos, não ficou acusando os amigos, orou pelos amigos. O Senhor mudou a sorte dele. E assim também será com você. Enquanto você não sair desse terreno de autodefesa, ai, coitado de mim, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Enquanto você não sair disso, enquanto você não olhar para os lados e ver que seus amigos precisam da sua oração, e ver que seus amigos precisam da sua intercessão, a sua vida não vai mudar, o Senhor não vai te restituir, o Senhor não vai te abençoar, enquanto você estiver se justificando para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós, por nós mesmos, por melhor que nós sejamos, nós não temos mérito diante do Senhor. Mas o que toca o Senhor é quando nós temos um coração piedoso, um coração quebrantado. Jó, ele não ficou lá acusando os amigos, ele orou pelos amigos. Olha lá Jó 42:10. O Senhor mudou a sorte de Jó
quando este orava pelos seus amigos. Olha só, um homem que teve toda a vida restaurada quando orava pelos amigos. Jó é esse homem que, assim como você, que tem procurado fazer tudo certo, mas as coisas não estão saindo como você planejou. Mas experimente olhar para o lado. Você está olhando só para você. Que tal você começar hoje a interceder pelos seus amigos? Você pode falar, eles não merecem, mas não é por merecimento, porque perante Deus nenhum de nós tem merecimento. Mas quando o Senhor ver o seu coração quebrantado, o seu coração piedoso, o seu coração perdoador, ele se voltará para você e te abençoará. Leia depois Jó 42:10. E é exatamente nesse versículo que nós vamos ver a hora que o Senhor muda a sorte de Jó. E é quando Jó orava pelos seus amigos, tá bom? Olhe para os lados, não olhe só para você, e o Senhor te abençoará. É isso que eu tinha para você hoje. Se você gostou, compartilhe, dê um like aí e continue nos curtindo em todas as redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram e no Kawaii. Um grande abraço, que Deus te abençoe.